Fala aí, galera! Está começando mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Eu, para quem não me conhece, sou o Sami Chitayati, sou médico, cirurgião, urologista e sou o seu host aqui no Roundcast. Estou ao meu lado aqui, como sempre, do meu co-host, Dr. Ricardo Langer, né? Ele que é médico emergencista, gestor, paraquedista, parapentista, como é que fala? Asadeudista. Esse ainda não. Esse ainda não, né? E hoje nós estamos com um assunto muito legal, muito importante, não só para médico, mas para todo mundo. Só que a gente vê que cada vez mais o médico tá carente desse tipo de assunto, né, Ricardo? Por mais que a gente tenha uma abundância, né, na internet hoje de conteúdo disso, o povo... Não sei se não tá indo atrás ou não tá tendo acesso a um conteúdo de qualidade. Eu acho que é muito porque a gente não tem isso na faculdade, né? A nossa Também. Formação como médico, ela é muito restrita, né? E a gente acaba medicina, crescendo dentro daquela bolha e aí fica um pouco cego para o que acontece no resto do mundo. E assuntos tão importantes que deveriam ser abordados na escola, né? Desde a infância, a gente, infelizmente, no Brasil, pelo menos, não tem muito isso, né? Então, para abordar esse assunto com a gente, não poderia ter ninguém melhor do que... A gente sempre fala, todo episódio, que a gente está com um convidado de peso, mas dessa vez... É de muito peso. Essa vez é de muito peso, é muito VIP quem está aqui na nossa frente, que é o Tio Uli. Tio Uli, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Cara, um prazer, uma honra receber. Só para apresentar, se por acaso você ainda não conhece o Tio Uli, né? Ele é investidor profissional, é analista certificado CNPI, mais de 34 mil alunos e é uma das maiores referências, das maiores autoridades em investimentos do Brasil. E isso eu não estou exagerando, né, Ricardo? Nem um pouco. O cara é fera mesmo, né? Gratidão, obrigado aí pela referência. Tamo junto, pessoal. Tio Uli, então, para começar aí, se você quiser contar um pouquinho da tua história, como que você chegou até esses mais de 34 mil alunos que você tem hoje, né? Conta um pouquinho da tua trajetória para o pessoal te conhecer melhor. Ó, vou falar bem solto aqui, porque eles vieram me pegar em casa, a gente já trocou uma ideia, então o assunto tá quente. E antes de eu começar a falar sobre mim, eu vou discordar um pouco aqui do que vocês falaram, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas quem apresentou o Warren Buffett para o Charlie Munger, para quem não sabe quem é o Warren Buffett, é o maior investidor da história, e ele tem um braço direito, que é um advogado muito bem sucedido, talvez o maior advogado dos Estados Unidos, que é o Charlie Munger, foi um médico, né? Então isso aconteceu há mais de 60 anos atrás, ou seja, esse problema não é exclusivo do Brasil, e esse problema, ele também existe há muito, muito, muito tempo. Tanto que o Buffett, ele focou em captar somente médicos no começo. E o primeiro investidor dele foi um médico. Deu $10 mil para ele na época, que deve ser o equivalente aí, sei lá, a uns 500 mil atual. Mas um pouco da minha história, cara, eu pedi para eles economizarem aqui no meu currículo, né? Não quer dizer que eu não fiz nada, mas é que a gente estava até falando de antifragilidade, que é um assunto que a gente vai explorar daqui a pouco. Aprende, quanto mais coisa você põe no teu currículo, mais inseguro você mostra ser. Então, o meu currículo é o seguinte: eu sou filho de Deus, marido da Rayana, pai da Olivia, e sou um apaixonado por finanças. Essa paixão, ela começou lá em 1999, cara, quando teve a máxima de valorização do real. Não sei se vocês lembram desse evento, mas em 2 meses assim, o real saiu de 1 para 1 com o dólar e foi de 2 para 1. E o meu pai, ele trabalha no ramo petroquímico, que é dolarizado, né? E aí, vou encurtar a história aqui, brigou muito com a minha mãe, depois que eles se separaram quando eu tinha 1 ano, e eu só conheci ele quando eu tinha 12 anos. E aí, tipo assim, não dava pra ter contato com a minha mãe mesmo, nunca deu pensão, deu um salário mínimo, né? E aí, quando eu me fiz homem, 13 anos, ele falou assim, ó, não dá pra conversar com a tua mãe, não dá pra gente dar dinheiro na mão dela, eu vou dar na mão de vocês. E estipulou um dinheiro em dólar, né? E aí, do nada, o negócio dobrou. E eu fui atrás de saber, cara, o que é isso que dobrou aí, esse dinheiro que você dava pra gente, pai? E aí eu fui atrás de saber que o Banco Central tinha feito a máxima de valorização. E eu descobri o canal Bloomberg. Eu não sei se vocês lembram, mas ficava passando uns negocinhos assim, e eu ficava olhando para aquilo, eu falei, cara, gostei desse assunto. E aí, meu pai, ele é um empresário muito bem sucedido. E logo, bem jovem, eu entendi que se eu ganhasse 130% da taxa Selic, ou seja, se a Selic dá 10%, eu ganhasse 13%, 3% a mais só, eu ia ganhar mais dinheiro do que sendo qualquer executivo em qualquer empresa, em qualquer profissão. E devido a essa escassez aí, por causa dessa briga do meu pai e da minha mãe,
porra, vi minha mãe se sujeitando a muita coisa pro ex-marido dela, pô, implorando mesmo de joelho pro cara pagar as coisas pra gente, porque não tinha pra quem pedir, né? E eu sempre tive na cabeça, cara, eu nunca quero me sujeitar a ninguém, não quero ficar nessa situação que minha mãe tem que fazer aí pro cara dar uma esmola pra gente mesmo. Então eu vou ter meu dinheiro. E aí, cara, investimento, esse é o assunto que passa na minha cabeça o tempo todo. E, assim, eu tenho muita sorte de hoje em dia poder trabalhar com isso diretamente, ensinando as pessoas. Eu comecei a fazer conteúdo na internet em 2018, não sabia que dava para fazer dinheiro com isso. E em 2019 descobri. E, modéstia à parte, eu sou bom nas coisas que eu faço, então me destaquei também nisso. Me preparando, estudando. Tem muita coisa de investimentos que tá ali junto do marketing digital, principalmente nas finanças comportamentais e gatilhos mentais, né? A gente na verdade está falando da mesma coisa, só que num você se protege, o outro você usa como uma ferramenta para trazer mais pessoas para a tua mensagem. E se você considera a tua mensagem importante, não tem problema nenhum em usar essas ferramentas, né? Eu acho legal isso que você falou, e isso é muito forte na tua mensagem, eu te acompanho há um tempo. E eu sempre vejo você falando e pela tua história ficou muito claro que foi talvez o maior motivador, né? De você ter mergulhado nesse universo de investimentos, estudado, se dedicado e hoje até ensinando, passando isso à frente, que o investimento é que traz a liberdade, né? Talvez esse seja o maior motivador que falta para muita gente, né? E eu acho que no início, principalmente de carreira, médico falando, né? O cara forma, começa a ganhar muito mais dinheiro do que a média, né? Muito mais do que ele ganhava antes, assim como estudante, de mesada dos pais, às sai vezes, do lixo né? pro luxo. Ou fazendo uns bicos aí durante a faculdade. E aí começa a ganhar muito dinheiro e ele acha que ele, com isso, conquista a liberdade, mas na verdade ele faz o caminho oposto, né? Ele começa a se amarrar em um monte de dívida, um monte de boleto, de compra financiada, e quando vê, ele fica totalmente refém daquilo, mesmo ganhando, talvez, sei lá, 10 vezes mais do que a média brasileira. Como é que você vê isso aí, Tiuli? Que tipo de dica você daria, principalmente para o médico no início de carreira, baseado nessa mensagem que você tanto bate assim o martelo em relação à liberdade financeira? Cara, primeiro deixa eu explicar qual que era o maior benefício que eu via nos investimentos, né? Eu sou muito tímido, não sei se a galera consegue perceber isso, mas eu falava assim, cara, eu não quero olhar na cara de ninguém e ter que vender alguma coisa pros outros sem eu precisar. Eu tinha muito crença também de que o melhor da vida era não trabalhar. Olha que loucura isso, né? E aí eu falei, cara, com um computador aqui no mercado, sou eu comigo mesmo. Eu não preciso ficar me sujeitando. Eu acho que aquela história de ver minha mãe de joelho pedindo dinheiro pro ex-marido dela, cara, acho que era isso que me... era o meu grande foco, né? Nunca precisar me sujeitar às pessoas. E eu tinha crença negativa em relação à venda. Então eu falava, cara, se eu estiver aqui com um computador, sou eu com um computador, não tenho que ficar me vestindo do jeito que as pessoas querem, não tenho que engolir sapo, não tenho que... E aí, no dia que eu tiver dinheiro suficiente, eu vou fazer o que eu quiser, não preciso trabalhar nunca. Meu pai nunca incentivou eu a trabalhar. Olha que doideira isso, né? Ele sempre falou assim, cara, rico vive de renda. Não vai trabalhar não, que isso aí é falta de tempo. E aí, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, cara, eu acordei para o que talvez eu venha falar para os médicos agora, né? Herança, na verdade, ela é uma grande maldição. Por quê? Porque a minha vida inteira, eu não sei se vocês vêm de família de classe média para cima, mas assim, cara, tu ganhou uma herança. Tu só não precisa fazer besteira, tu só não precisa fazer merda. E aí tu fica com medo de arriscar, tá ligado? Caralho, eu recebi X. Se eu tiver menos que X, quer dizer que eu sou um fracasso. E você se conecta muito a tua identidade àquela herança. Eu sou de uma família rica, né? E eu acredito que isso pode se aplicar também ao médico, porque ele acredita que ele ficou ali dedicado, basicamente, não sei quantos anos o médico se forma, 30 anos? 26. 26 anos. Então a tua vida é estudar e tirar o CRM. E aí, quando acontece aquilo, a tua vida meio que fica um vazio. Eu não sei se tem depressão pós-CRM. Existe isso? Porra, tem. O cara ele perde sentido da vida dele. E aí ele começa... que ele vê que o mercado não é o que ele achou que ia ser. Aí ele começa a preencher essas lacunas com carro, com relógio, querendo botar uma embalagem pra disfarçar aquele vazio.
E aí ele começa a entrar nesse jogo de se comparar com os outros. Então pode ser uma prisão a medicina. Quando vocês falam aí, negócio de médico bem-sucedido financeiramente, o Aloysio Faria, que foi o fundador do Banco Real, dono da C&C, o cara bilionário, morreu infelizmente esse ano, médico. O dono da Caoa, médico também. O Edson Bueno, também falecido, médico. Ou seja, a gente tem muitos médicos muito bem-sucedidos nos negócios e eu acredito que isso aí tem alguns padrões de sucesso, né? Uma coisa que eu admiro muito em médico, né? É muito hard work mesmo. Então eu acredito muito hoje em dia. Antes eu acreditava que não trabalhar era o sucesso. Hoje em dia eu acredito que não trabalhar é um desperdício, né? E uma outra coisa, cara, é entender para que você tá trazendo esses itens, né? Então, eu como sempre... Eu nunca falei isso na internet. Cara, eu era acostumado, assim, a ter 10 Mercedes diferentes na garagem. Meu pai, assim, trocava toda semana. Ele tinha um hobby, de domingo ele saía pra comprar carro, né? Aí sempre trocava carro e tal. Então, nunca me impressionou essa galera da internet hoje em dia, que tem Ferrari, Lamborghini, Porsche. E eu sempre bati na... Pô, nunca vou ter Porsche. Relógio também, cara. Pô, a quantidade de Rolex que eu tenho, que eu nem uso. Só que eu entendi que uma coisa é você ser dominado pelos funis de marketing do mundo, que é você comprar o Rolex, comprar o Porsche, porque você acha que só por ter isso você é alguém. Essa mentalidade é muito ruim. Então, se você é médico, está comprando as coisas para você ser alguém, para você ser aceito em um grupo, você está na armadilha errada. Mas se você já tem na cabeça, olha, eu vou usar esse Rolex aqui porque... A grande massa, ela não sabe entender o que é riqueza. Não sabe entender que riqueza é ter tempo na tua agenda, é mandar na tua rotina, é mandar no teu tempo. A grande massa acha que riqueza é você ter o Rolex e ter o Porsche. Então, hoje em dia, eu tenho o Porsche e eu mostro o Rolex porque eu sei que eu preciso convencer o cara de baixa consciência de que realmente eu sou bem-sucedido. Só que não é isso que me domina. É eu que estou usando esse instrumento como uma maneira de comunicar algo que está na minha agenda. Então, se você é um médico e você quer atender no Leblon, no Itaim Bibi, cara, você tem que ter um Rolex. Se você é um médico, você quer atender no Leblon, no Itaim Bibi, você precisa ter um carro alemão, uma BMW, uma Mercedes. Só que você precisa incluir isso na tua consulta. A gente estava até conversando em off aqui, né? O leigo, ele não sabe o que é o bom médico, o mau médico. Ele vai olhar assim, cara, será que esse cara é bom mesmo? Porra, esse cara tá morando lá naquele conjunto habitacional e tá vindo de ônibus pra cá me atender. Será que eu vou botar o meu cérebro pra ele operar o meu cérebro? Então, é entender que o marketing, ele precisa enviar comunicações tangíveis de competência. E na cabeça do iniciante, na cabeça do leigo, ele não consegue diferenciar essas duas coisas, ele une as duas coisas. É por isso que a gente vê o Neymar aí fazendo propaganda de bateria de carro, Moura. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só que a autoridade dele como jogador é transferida para o produto. Do mesmo jeito que a autoridade da Rolex é transferida para o profissional da medicina. O Porsche é transferido para o profissional da medicina. Só que você tem que saber incluir isso no teu preço. Fazer a tua consulta valer os R$1.500, valer os R$2.000. E não pode ficar refém disso, né? Não, de jeito nenhum. O pessoal não pode cair nessa copy de marketing de que você é isso. Porque a coisa mais triste é tu ver gente se confundindo com os itens que tem. Isso é muita pobreza. É isso que eu queria te perguntar, assim, você, ainda mais assim, muito nesse meio, você acha que tem muita gente que acaba usando esses artigos de luxo e tal, de carro de luxo e Rolex, para meio que suprir um vazio por uma autoestima um pouco prejudicada, você acha? O cara quer, sei lá, se sentir com um senso de pertencimento. Porque você estava falando, eu me lembrei de uma passagem lá do livro da Psicologia Financeira, né, do Morgan Housel, que é fantástico. Ele contava que ele era... O primeiro emprego dele, acho que era manobrista, né, valet de carro. Capítulo 9. E aí ele pegava vários carros e tal, de luxo, e aí... Ele estava falando, usou lá a referência, né, de que você quer comprar uma Ferrari pra todo mundo olhar na rua e achar, caraca, o cara é bom mesmo, o cara tem uma Ferrari. Mas a grande verdade é que todo mundo olha e ninguém tá nem aí pra você, né, dirigindo a Ferrari. O cara só se imagina ele dirigindo no teu lugar a Ferrari. Então, quer dizer, aquele tipo de imagem que o cara se apega a isso friamente pra se sentir um cara acima, sei lá, algum tipo de
de Acho que é a mesma questão do currículo, né? É algo muito vazio, né? Você acha que tem muito isso mesmo no meio? Total. Eu não sei se vocês conhecem. Claro que deve conhecer, vocês sabem tudo. Adolf Adler é um cara que ele foi contemporâneo do Freud, austríaco também. E ele tem uma teoria, né, que é muito bem apresentada no livro A Coragem de Não Agradar, que é de um japonês aí que eu não vou saber falar o nome dele agora não. Mas ele fala, e vocês me corriram, assim, eu tô aqui falando de leigo, né, que lê o livro, né? Todos nós nascemos, não existe trauma, né, na visão dele. Todos nós nascemos com um complexo de inferioridade porque a gente é dependente da mãe e do pai e a gente fisicamente é inferior. Então a gente, para superar esse complexo, a gente vem com um complexo de superioridade que pode vir de duas maneiras. Ou através de um sucesso comunitário, onde eu melhoro, sou brabo, só que eu estou ajudando todo mundo à minha volta. E tem uma outra maneira de você superar esse complexo de inferioridade, que é tipo assim, eu vou mostrar que eu sou melhor que o Sam, eu vou mostrar que eu sou melhor que o Ricardo. E como é que eu vou mostrar isso? Eu vou mostrar que eu sou mais rico, que eu sou mais competente. E como é que eu vou mostrar que eu sou mais rico, mais competente? Ele vai ficar todo feliz lá que ele comprou a Mercedes dele C180, eu vou vir e vou chegar de Porsche, vou chegar de Cayenne. Ele vai vir lá com o Breitling dele, eu vou vir com o meu Patek Philippe, tá ligado? Então, essa competição, ela não é saudável. E a maioria das pessoas na sociedade, elas estão nessa maneira não saudável desse complexo de superioridade. Então, eu vejo muita gente que até cria uma narrativa na própria cabeça para justificar, olha, não... Eu tenho que ter o carro, eu tenho que não sei o que lá, mas é tudo conversa fiada. Eu gosto tanto desse assunto que uma vez eu comprei um Patek Philippe falso. Patek Philippe, pra quem não sabe, é um relógio que tem umas 3.000 edições fabricadas por ano e é impossível. Tem 8 anos de fila de espera pra você comprar. E aí meus amigos falando desse assunto, falando como se o Patek Philippe fosse o diploma de medicina, tá ligado? Eu falei, irmão, eu vou dar uma zoada nesses caras. Peguei a festa, que ia estar todo mundo. Arranjei uma réplica por R$1.000, perfeita. Aí cheguei lá, na festa, daqui a pouco eu só faço assim. E qual que era a minha piada, né? Se eu usar o relógio falso, ninguém vai falar que é falso. Exato. E foi o que aconteceu. Galera, caralho, moleque, tu comprou, como é que tu conseguiu? Aí eu só rindo ali, falei, cara, isso aqui é falso. Olha só como é que vocês são bobos. Vocês dão valor pras coisas e vocês nem sabem o que é verdadeiro e o que é falso. É verdade. Então... Tem gente que se engana com isso e tem gente que engana os outros com isso. O importante é você entender o papel dessas coisas no mundo, entendeu? Então, eu acho que é muito perigoso você entrar nesse jogo de comparação. E aí, pra quem gosta de ler, assim, cara, se deixar, eu faço um podcast só falando de livros, né? Pô, fantástico. Tem um livro chamado O Jogo Infinito, que ele foi um livro escrito na década de 80, só que o Simon Sinek trouxe uma nova visão disso, né? E a gente tem jogos finitos e jogos infinitos. Jogos finitos são aqueles onde eu te ganho no final. Jogos infinitos é aquele. Cara, vamos ver aqui quem é que consegue ficar mais tempo. Nesse jogo aí, quem é que abandona. Ou seja, casamento é um jogo infinito. Eu fico até eu ter disposição, irmão. Até a minha saúde me permitir, até o meu tesão permitir. Jogo de futebol, não. Deu 2 tempos de 45, acabou, vamos ver quem ganha. E aí a questão é o seguinte. O jogo do dinheiro é um jogo infinito ou um jogo finito pra você? Boa. Porque essa reflexão vai dizer como é que você enxerga as coisas, né? Nesse livro aí Agora, assunto nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Eu tava lendo alguma coisa que fizeram a seguinte pergunta pro Einstein. Qual é a pergunta mais importante do mundo? E ele fez assim, será que o mundo é um lugar hostil ou um lugar amável? Porque a maneira que você responder essa questão vai dizer como é que você encara o mundo. Verdade. Então, essa história de competir pra ver, cara, eu sou melhor que você, eu vou te destruir, é do mundo hostil. E a verdade é que o mundo é hostil. Só que você tem que elevar o teu nível de consciência, e é isso que eu acho que a espiritualidade, a conexão que você tem com Deus, ela te joga pra esse outro nível, que você sai dessa competição rasa e barata, e você vai, cara, qual que é o meu papel no mundo aqui? Como é que eu posso te ajudar um monte de gente? O que eu posso fazer para transbordar, né? Eu acho que o médico, ele tem muito desse sentimento. Tem. Eu acho que o papel mais nobre também do conhecimento, de tudo isso que a gente tenta trazer até aqui pelo podcast, é que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Sim. Ele tem que fazer bem para alguém. E a gente nota que o pessoal não tá querendo compartilhar, parece. Virou competição. Quem sabe mais e quem conquista mais com aquele conhecimento. Mas eu não vou dizer o que é. Cara, deixa eu falar um negócio na minha experiência no marketing digital, porque foi uma crença pesada que eu tive que quebrar. Eu, no começo,
era muito da visão, pô, eu vou dar tudo de graça. Eu vou aproveitar que eu sou rico e vou dar tudo de graça. Vou dar tudo. Eu descobri que isso é burrice. Por quê? A gente não cobra. Eu não cobro pra eu ganhar dinheiro. Eu cobro pra você se comprometer. Tu já fez um... É verdade. Tu conhece alguém que comprou um curso de R$10 e não fez? Monte, né? Gente. Conhece alguém que comprou um curso de R$100 mil e não fez? Ou seja, tem. É um nível de comprometimento diferente. Tava até falando isso com a minha esposa hoje no almoço. Porra, o fiel que tá dizimando de maneira consistente, ele tá muito mais engajado com aquela igreja, com aquela comunidade, do que a pessoa que não tá dizimando. Então, a gente tem que sair dessa crença de que dinheiro é só a forma de pagamento. Não, o dinheiro é uma moeda que ele vai falar a tua intenção. É verdade. É que nem história de eleição agora que a gente tá vivendo. Nem sei se esse episódio vai vir antes ou depois da eleição. Mas, cara, pô, opinião de votação, tá tranquilo. Tá, onde é que tu vai botar teu dinheiro? Tu vai botar que o Brasil vai crescer ou que o Brasil vai diminuir? Então bota na bolsa. E assim, eu nunca discuti mercado com ninguém, porque é o seguinte, cara, não adianta eu discutir contigo. Vamos botar nosso dinheiro lá, que o saldo na corretora vai falar quem é que tá certo ou não. O mercado financeiro é um laboratório filosófico. É, verdade. Se O Taleb que fala muito É. isso, né? Não me fale o que você pensa, me mostra o teu portfólio, né, de investimento. Então, como é que você tá alocado, skin in the game do negócio, né? E eu vou até botar uma pimentinha nisso que o Tio Uli falou. Cara, é muito real. Ó, eu sou cirurgião, né? Eu sempre gostei de dar aula, sempre que me chamam para dar um curso, uma palestra, uma aulinha nas ligas acadêmicas, eu sempre sou entusiasta. E aí tem um monte de gente, um monte de acadêmico de medicina que me manda mensagem assim, Sami, pô, cara, posso ir acompanhar você num plantão? Posso ir aprender contigo, operar contigo? E eu quase nunca tinha tempo, né, viajando muito. Eu falei assim, não, beleza, vamos ver. Aí, recentemente, eu resolvi, falei assim, cara, vou pegar isso como missão. Vou ajudar essa galera, essa garotada nova aí, que eu acho que a formação médica tá cada vez pior. Isso é um outro assunto para um outro momento a gente discutir. E aí eu boto lá, galera, amanhã eu vou operar o dia inteiro em lugar tal. Quem quiser ir comigo, só me chama aqui, me manda mensagem. Aí no início vai um, vai outro e tal. Daqui a pouco, cara, não tem por quê. Porque, sei lá, porque é de graça, talvez. Porque não tô cobrando muito tipo de comprometimento. Você e aí... precisa levar alguma coisa pra festa. Eu aprendi isso com um amigo meu, que eu fazia as festas adolescente, botava tudo. Só precisa vir. Aí a pessoa não via. Não ia. Aí ele falou assim, cara, a pessoa tem que se sentir parte da solução. Tem que ter uma contrapartida, né? Exato. Então, eu não sei se vocês viram Friends, já virou série já de coroa, né? Mas eu me lembro que tem um episódio lá que a Mônica, ela deixa um responsável pelo gelo, o outro responsável pelo guardanapo, o outro pelo copo. E é isso que faz a festa. É isso que é o mundo. As pessoas, elas não querem só sugar, elas querem trazer algo pra mesa. Fantástico. E você saber ser líder é você identificar, cara, o que você pode trazer pra mesa? Porque o que eu vejo quando eu faço minhas turmas é que a autoestima da galera é muito fodida. Muito fodida. Pô, eu não consigo, eu não sou capaz. Pô, tem 34 mil alunos, prova não falta de que o meu trabalho é bom. Só que tem gente lá que fala assim, pô, acho que não vai dar. Então a desconfiança não é se eu consigo ensinar, é se eu consigo aprender. E a gente vê que tem muita gente machucada, cara. E hoje que eu tenho uma filha aí de 1 ano e meio, e a gente tem estudado muito sobre educação montessoriana, comunicação não agressiva, a gente vê, cara, como é que, pô, tem muita criança aí que tá sendo muito machucada emocionalmente, violentada. Muitos adultos foram violentados emocionalmente quando crianças e não sabem disso, não sabem, acham que é um normal. Eu cresci num lar muito abusivo, né? E eu achava que era normal. Até eu casar com a minha esposa, ela falou assim, cara, essa história de gritar com os outros não é normal. Não grita comigo. Essa história de você ficar revoltado e não saber lidar com frustração, isso é coisa de gente mimada. A vida não é assim. Aí eu tava falando pra ela, amor, mulher é braba, ela tem que confrontar o cara uma hora. Se a tua mulher tá deixando tu fazer tudo que tu quer, se o teu marido tá deixando você fazer tudo que você quer, ele não tá contribuindo pra você ser o melhor que você pode. Porque eu queria fazer várias merdas, só que a minha esposa, ela fala assim, que é isso? Então o Marçal gosta de falar que é o opositor do bem, né?
E eu acredito muito nisso. O cônjuge, ele tem que ser essa pessoa que não deixa você ficar na tua zona de conforto. Se tu tá acima do peso e a tua mulher não tá falando nada, cara, ela é conivente com essa situação. E às vezes acaba virando até um ciclo vicioso, né? Porque a gente não tem a consciência de que aquilo é errado, de que não é o normal, e a gente pratica, e o resto da população, nossos filhos, enfim, todo mundo que tá perto da gente, eles agem pelo exemplo. Exato. E se a gente mostra que aquilo é certo, vai virar o certo daquele ciclo ali, né? É isso aí. Agora deixa eu puxar aqui um pouco pro lado dos investimentos, que o tio Uli já pincelou ali, e muita gente deve estar curiosa, às vezes não conhece, não te acompanha. Como que você faz para você ser um investidor bem-sucedido? E efetivamente, às vezes, o cara não sabe nem o que é investimento de fato, né? Eu me lembro que nem tanto tempo atrás, cara, eu já formado médico, eu não tinha a menor noção. E para mim, investimento era o que eu ouvia no senso comum, que era, compra apartamento. E eu não tinha instrução na época. E eu falei assim, cara, se é para comprar apartamento, eu vou ver aqui nesse stand desse imóvel que está na planta. E aí eu vejo, ei, meu amigo, como é que faz para comprar um apartamento? Você financia aqui, dá para financiar em 30 anos. E eu fui lá e comprei e financiei em 30 anos achando que eu estava fazendo o melhor dos negócios. E quando eu fui ver que investimento, na verdade, era outra coisa diferente, né? Tipo, o pessoal fala, deixar dinheiro na poupança. Tem gente que considera isso investimento. Hoje isso até é um crime, né, de falar, né, cara? Tipo, você está sendo roubado do banco. Você está recebendo 70%... Tá pagando para deixar o dinheiro, da né? taxa Selic, ali do CDI, né? Com risco talvez até maior, né, do banco. Então, assim, o cara que não sabe nada, igual eu era há 9 anos atrás... Como que ele faz para ele dar o primeiro passo, colocar o primeiro tijolinho nessa jornada para a liberdade financeira dele? Boa. Eu vou ensinar aqui algo que é muito básico, que eu acho que, na verdade, não era a escola que deveria ensinar, nem faculdade, era pai e mãe, né? Como é que você determina, como é que você soluciona problemas, né? O primeiro passo para solucionar problema é você entender onde que você quer estar. Então, se você quer viajar, se você quer comprar um carro, uma casa, quer cuidar da tua previdência, quer pagar uma faculdade para teus filhos, ou quer só ser rico só, tá? Então você primeiro determina onde você quer chegar. Segundo, você determina onde você está. Quais que são as suas ferramentas atualmente. Então, se você já tem um dinheiro, você está partindo de um lugar, você está partindo do zero, você está partindo de outro. Você tem débito lá estudantil, você está partindo de outro lugar. E aí, depois, você vai precisar traçar um plano de ação para você sair de onde você está, para você chegar onde você quer. Parece até o Waze, né? Isso. Então, o Waze, ele resume, basicamente, a solução de problemas. E aí, a partir do momento que você determinou essas coisas, primeiro você tem que entender a diferença de investimento para especulação. Eu vou citar aqui o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, que investimento é o que você está olhando da renda que você vai receber. E especulação é você comprar por 10 e vender por 20. Então, são duas mentalidades totalmente diferentes. Agora eu vou falar de 3 princípios básicos que todo investimento bom deve ter. Ele deve ser diversificado, ou seja, você não deve botar todos os teus ovos na mesma cesta. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa. Você deve ter um baixo custo, porque, às vezes, caso aí do apartamento. Comprar um apartamento em 30 anos, eu acho muito bom, cara, muito bom. O problema é que a taxa de juros da 15%, ela elimina esse bom. Então, é o alto custo do financiamento que impede que isso seja um bom investimento. E o terceiro, também tem a ver com o apartamento, é a liquidez, né? Você tem que ser capaz de botar o teu dinheiro e tirar de maneira rápida. E não existe nada que vai me convencer de que liquidez não é importante, tá? E aí a questão é o seguinte, não é que eu só devo investir em coisas com liquidez. Se eu não tiver liquidez, eu tenho que ser pago para isso. Certo. Então eu, como investidor, eu tenho que estar sempre focado de que se eu vou assumir mais riscos, eu tenho que ter mais retorno. Se eu quero ter mais retorno, eu vou assumir mais riscos. E não ter liquidez corre o risco de eu falar assim, cara, quero me desfazer disso, mas não tem ninguém para comprar. Isso é um risco. Então eu tenho que ser remunerado se não vai ter ninguém para comprar. Certo. Então, a partir desses 3 pontos, você consegue fazer um bom investimento. Da onde é que veio essa história de que investir em joia, ouro, apartamento é bom, né? Lá na década de 80, a gente viveu uma hiperinflação no Brasil, onde quem tinha um olho era rei. Então, quem sabia comprar imóvel e ouro, de alguma forma, estava com ativo real e estava se protegendo daquela inflação. Mas não quer dizer que teve ganho de capital. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado
com essas referências aí do que é bom investimento, porque às vezes isso é só as finanças comportamentais refletindo um aspecto cultural daquela população. Então, agora indo para a prática mesmo, como é que seria o plano zero para qualquer pessoa começar do zero, né? Você vai ter uma corretora, vai aprender a usar o home broker e vai ter uma estratégia de investimentos. Dentro dessa estratégia, você vai definir se você é conservador, moderado ou avançado, agressivo, né? Em termos dos riscos. E uma coisa que eu quero explicar para todo mundo, que você sempre vai achar que você aguenta mais risco do que você realmente aguenta. É verdade. Porque dentro das finanças comportamentais, teve um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel em 2002, de economia, que ele falou da teoria do prospecto, que é o fato de eu pesar as perdas com um peso 2 vezes maior do que os ganhos. Ou seja, eu sou sensível a perdas. Talvez seja isso que a teoria da evolução explica, que nos trouxe até aqui. Eu sempre estava muito focado no que podia dar de errado. Entendeu? Então, a partir do momento que você definiu o teu perfil, conservador, moderado, agressivo, se você é conservador, você vai botar 75% do teu dinheiro no Tesouro Selic e 25% no IVVB11. IVVB11, você vai comprar as 500 maiores empresas americanas, na média, por um baixo custo, com alta liquidez, automaticamente diversificado. O moderado, ele vai fazer 50-50. E o agressivo, ele vai ser 75% IVVB11 e 25% Tesouro Selic. Ao fazer isso, você vai estar fazendo a fórmula que é o testamento do Warren Buffett. O Warren Buffett falou, quando eu morrer, bota 90% no IVVB11. Isso aí ele botou lá na história lá dos Estados Unidos, né, que é o IVV. IVV. E 10% em títulos do governo. Ou seja, é tão fácil e eu dei de graça que a galera vai achar que não funciona. Já sei. Esse que é o problema. Foi de graça. Então, o problema todo no meu mundo é o seguinte, eu acabei de entregar aqui coisas que foram provadas por prêmio Nobel, que até hoje os caras não conseguiram tirar essa tese, né, do mercado. Eu falei rápido, eu falei de graça, eu falei simples. Por que as pessoas não fazem? O Warren Buffett respondeu porque ninguém quer ficar rico devagar, né? Então, cara, mas eu acho que não é só por causa disso, tá? Eu acredito que as pessoas, elas têm como uma das crenças mais fortes dentro da cabeça delas de que sem dor não há ganho. Essa é uma crença de que para eu estar vencendo, eu estar evoluindo, eu tenho que estar sofrendo. E talvez essa seja uma das crenças mais perigosas que eu conheço. Porque quando você está no caminho da graça, isso não tem dor. Você está vivendo com Deus ali, cara, isso aí é puro bliss, tá? Para você, e o meu pai me ensinou muito isso, para você ter muita coisa, para você ser muito rico, você não pode ter dor para administrar uma lojinha. Então, quando ele se aposentou, ele estava com 2.500 lojas. Ele falou assim, cara, se eu tiver trabalho para administrar uma loja, eu não vou ter 2.500. Então tem que ser uma coisa fácil. Sim. Fluir. As coisas têm que acontecer. E eu acredito que isso agora tem uma relação com o surf, né? Eu não sei se os assuntos que eu vou falando eles estão conectados. Não, manda bala, pô. É assim, a gente está aqui no Rio, a gente sabe que quando a gente vai surfar, a gente tem a arrebentação. Então, para você passar pela arrebentação, você vai tomar caixote na cabeça, você vai quase se afogar, você vai querer voltar pra praia. Não, eu vou me afogar. Só que depois que você passa a arrebentação, você fica lá tranquilão em cima da tua prancha e fala, cara, que onda que eu vou entrar agora? Como é que eu vou me divertir? E eu acredito que vocês também, como médicos, passaram por essa situação. Cara, medicina é muito doido, é muito difícil, é muito trabalho, é muito duro, é muito difícil. Perder um paciente, ter que dar uma notícia ruim, eu quero largar. Só que depois que você passa por essa arrebentação, como investidor, como médico, você fala assim, cara, pô, é muito tranquilo isso. E aí, por isso que eu falo que um investidor ele é 15% capacidade técnica, 35% capacidade de lidar com as emoções de sucesso e de fracasso, e 50% é nível de consciência sobre aquilo no mundo e na sua vida. Então, por exemplo, tem gente que está vivendo ainda achando que ser médico é tudo na vida. É tipo a gente quando aprendeu a transar, né? Caraca, transar, eu tenho peru, ela tem pepeca, vamos brincar disso, toda hora. Aí a gente com 40 anos, a gente fala assim, cara, eu só vou pra campo só quando eu tiver 100%, vou bem e tal, tu tá muito mais focado na qualidade, não na quantidade. E eu acho que é uma coisa importante, tanto pro médico quanto pro investidor, entender em algum momento, cara, investimento é para viver uma vida melhor. Perfeito. É para proporcionar mais liberdade. Então, se eu estou aqui no domingo preocupado como é que o mercado japonês vai abrir, como é que o mercado americano vai abrir no dia seguinte,
pô, perdeu o sentido do negócio. Se eu não tô conseguindo focar, e isso é uma realidade, infelizmente, de muitos investidores, se eu não tô conseguindo estar com a minha família, que eu tô pensando, o que tá acontecendo com a Prio, o que tá acontecendo com a Apple, cara, perdeu o sentido. Verdade. Então, 15% nível técnico, 35% é as emoções que você vai ter que lidar nessa tua trajetória e 50% é saber o espaço desse assunto no mundo. Eu tenho esse problema. Eu não vou falar que eu sou 100% nisso não, porque se deixar, cara, eu só falo de investimento, só falo de produtividade, só falo de conhecimento. E aí minha esposa fala assim, ô Uli, você viu que você ficou sábado achando que tava trabalhando naquele jantar com os amigos? A galera só queria falar do Faustão, do Flamengo e do, sei lá, cara, da Copa. Mas tudo tu tem que trazer pra um assunto sério. As pessoas não são assim. E aí tu vai se sentindo um peixinho fora d'água. E aí tu fala assim, cara, eu me sinto sozinho. Aí tu não tem mais amor pelas pessoas. E aí você começa a achar que você é o fodão. Só porque você fala de coisa séria o tempo todo, você é produtivo o tempo todo. Só que a vida não é isso. A vida é Big Brother, tá ligado? A gente, tem a semana inteira lá pra zoar, pra pular na piscina, mas tem, domingo tem a prova lá que eu tenho que te votar. É o trabalho, né? E essa tua analogia, cara, ela é fantástica. É exatamente isso, não é não, Ricardo? Exato. O médico, ele forma... Ele acha que ele é só médico. Acho que é isso, cara. A gente vive numa bolha desde a formação. E até você entender que existe acordar, um mundo fora daquela bolha, né? Que você não é 100% médico, você tem outras facetas, né? Outras coisas para explorar no mundo. Isso acho que demora um pouco, assim, né, cara? E eu acho que muito do papel que a gente pretende ajudar um pouco aqui é um pouco nesse sentido aí, nessa missão mesmo, Exato. né? De mostrar. A contribuir, acho que nesses 35% aí de saber controlar as emoções. Agora, porque o técnico, a gente acaba sabendo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, olhando para a câmera. Eu não sei se você reparou que o tio Uli acabou de falar, mas o grau de valiosidade que tem, ele é analista, então ele pode dar recomendação, né, de investimentos. Cara, ele te deu uma fórmula para investidor iniciante, para você fazer com o teu dinheiro ali, né? Então, você definir teu perfil de risco, se você é moderado, se você é agressivo, se você é conservador, e ele já te deu até a porcentagem que você vai alocar. Então, se passou um pouco batido que você ainda não entende direito a sigla, só para fazer uma tecla SAP aqui, tio Uli, o IVVB11, que ele sugeriu, né, que você alocasse, ele é um ETF, né, que replica o índice das 500 maiores empresas americanas, não é isso? Eu sei, mas eu trabalhei muito, paguei 120 mil para fazer essa metáfora. Galera, imagina que você tem que tomar vitamina A, vitamina B, C, D, cálcio, zinco, todo dia de manhã, um comprimido para cada um. Isso é como se você tivesse uma ação em cada um desses comprimidos, mas não tem o centro, que traz vitamina reúne tudo em um comprimido só. Em um comprimido só, se você precisa tomar um. O centro do mercado financeiro é o IVVB11. Boa. Então, se você quer ter todas as vitaminas e minerais numa coisa só, compre o IVVB11. Ali você vai ser sócio da Apple, do Facebook, do Google, da Microsoft, da Coca, da Disney, de várias empresas. E aí é isso que ele está falando. Você entra no home broker, vai digitar lá IVVB11 e vai comprar como se fosse uma ação lá, né? Obviamente, se precisar ajuda do teu assessor ali para te orientar, não sabe mexer direito, mas isso é até uma pergunta que eu ia te fazer. Não chama assessor. Manda uma mensagem lá no meu direct, porque o assessor, ele tem um conflito de interesse. Ele ganha... Vai falar para você não investir num COI vai investir não no comprar melhor investimento para ele, não para você. Ele ganha um percentual de todo o valor que você investe com a corretora. Os fundos que você compra, eles dão um rebate. Via de regra para esse assessor. Então ele vai estar incentivado a te oferecer algo diferente, tá? Não é culpa dele, é o próprio sistema. É o trabalho dele, né? O problema de conflito de interesse é que ele não é consciente. E as pessoas acham que só existe conflito consciente. Pelo contrário. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, tio Uli, que eu já vejo você falando disso há um tempo, e eu sempre fiquei com essa dúvida, queria te perguntar. O IVVB11, né, como você falou, ele expõe as 500 maiores empresas americanas, que hoje são empresas globais, né? Sim. Talvez por isso que você sugira 50% focar no lucros IVVB11, dessas empresas, né? são de fora dos Estados Unidos. Igual a Apple, por exemplo. A Apple vende no mundo inteiro, né? Então ela não está exposta só aos Estados Unidos, né? Mesma coisa. Agora, você acha que esse iniciante ele não precisa ter uma exposição no Brasil, tipo... ao Ibovespa ou a outras classes de ativos lá no início, como fundos imobiliários, não sei o que você pensa também. Tá. Eu vou explicar isso, e assim, cara, é importante eu falar isso, né? Existe uma coisa chamada reatância emocional, que é o seguinte:
Não adianta nada eu falar para tu comprar a carteira ideal para os meus alunos, porque é tanta informação que você não vai conseguir absorver. Então, vamos trazer aqui para o assunto do corpo humano, né? Tá. Por que a dieta Atkins ela foi tão bem sucedida? Porque é muito simples. Ou você come carboidrato ou você não come carboidrato. Se eu fosse te falar a melhor dieta para tu emagrecer ou manter a saúde no corpo, eu não sou nutricionista e tô aqui dando um exemplo só. Era chá de hibisco de manhã. Você tem que comer a flora do não sei o que lá. Aí de tarde você tem que comer tantos legumes e vegetais com a fonte de ômega 3 que tenha mais zinco, mas que não tenha glúten. O iniciante, ele não consegue compreender essas informações todas. Por isso que essa consultoria que eu paguei 120 mil para aprender a falar isso, ela falava o seguinte: iniciante não compra ação nem fundo imobiliário, ele só compra IVVB11. Boa. Porque automaticamente quando eu falo isso, você aí, se não falou, cara, eu não quero ser iniciante para sempre, aí eu faço você se mover na minha esteira de produtos. Automaticamente, porque você não quer continuar como iniciante o resto da tua vida. Então, vai partir de você a atitude de querer andar para frente. Não sou eu que vou te forçar. Só que essa história da reatância emocional é tão importante que esse foi o meu maior erro no digital. Nos investimentos, eu não sei se na medicina é isso, tá? Você pode até ser cirurgião, mas tu tem que entender o mínimo aí do corpo como um todo, né? Com certeza. Da base generalista. De tudo, né? Então, eu tenho que entender de todos os investimentos, basicamente, porque a partir do momento que eu decidi sair do Tesouro Selic, tudo virou concorrente entre si. É verdade. Então eu tenho que entender de tudo para poder avaliar tudo e saber, cara, qual que é a melhor alternativa depois que eu parei de botar o meu dinheiro todo no Tesouro Selic. E aí eu vinha pra internet falar de tudo. Só que aí eu vou até falar, foi o Pedro Sobral, cara brabo demais, tá ligado? Ele falou assim, irmão, tem um cara lá que é o cara do buy and hold, tem um cara que é do day trade. Pô, geral sabe que tu sabe pra caralho, mas a gente não sabe falar do que tu sabe. E pro iniciante, ele não consegue entender que você precisa de entender de tudo. Então, eu tenho que falar que eu sou urologista, eu tenho que falar que eu sou emergencista, eu tenho que falar que eu sou do direito tributário, eu tenho que falar que eu sou do direito de família. E aí essa foi a maneira, porque eu não queria abrir mão de falar pro cara, tu precisa saber de tudo sim. Precisa ter um pouco de tudo. Essa é a maneira que eu fiz pro cara, tu tem que andar pra frente, irmão. Então, iniciante só compra IVVB11. Boa. Porque ele não sabe quanto que ele tem que botar de renda variável no Brasil e nos Estados Unidos. Isso já é uma coisa difícil pra ele. Então, quando eu dou esse plano, é tipo assim, acata esse plano, segue esse plano. Se não gostou, vem ser meu aluno. Boa. Legal. Agora, e esse cara que já tá um pouco mais avançado, já entende o que são as classes de ativos? Posso fazer um bate-bola aqui, ver o que o Tio Uli acha? Vamos ver o que sai. Claro. Fundos imobiliários, você gosta? Cara, eu não gosto. Não Por quê? gosta. Os fundos imobiliários, eles são muito mais simples de serem avaliados, tá? E todo investimento, ele tem o seu preço justo baseado no potencial de retorno com o risco. Então, como são simples de serem avaliados, provavelmente você vai encontrar os fundos imobiliários bem avaliados. Aonde é que você vai encontrar coisa barata pelo risco? Aonde tem mais, sobe e desce. Então, a volatilidade, que é um temor para o iniciante, na verdade é tudo que eu gosto. Porque sem a volatilidade eu não tenho oportunidade de comprar barato e vender caro. Só que para isso eu preciso ter consciência técnica e ter controle emocional. E quando o meu controle emocional falhar, eu preciso entender, cara, eu tenho meu nível de consciência, investimento não é tudo. Porque o cara que fala que ele nunca tem um mês negativo é mentiroso. E eu vejo muita gente chegando lá no meu perfil com essa ilusão de que eu posso ganhar todo mês e ter 100% em renda variável. Não dá. É verdade. Então é por isso que eu não gosto de alocar em fundo imobiliário. E imóveis físicos? Imóveis físicos, cara, eu tenho um problema com isso, né? Meu pai, por ser esse empresário do ramo de varejo, ele tinha lá 2.500 lojas, e o cara fez só básico da escola. Ele falava assim, cara, eu só sei de fazer colchão. Então, todo o dinheiro que eu fizer, eu vou comprar loja para comprar imóvel para minha loja. Sim. E aí, ele me disponibilizou esses imóveis quando eu tinha uma certa idade. Só que ele falou o seguinte, eu morro de medo desse negócio de bolsa que tu faz. Só não vende os imóveis. A única coisa que eu te peço, não vende os imóveis. Aí eu, como promessa ao meu pai, nunca vendi esses imóveis. O meu trabalho é pegar os aluguéis desses imóveis e comprar mais renda variável.
mais renda variável. Boa. Só que eu faço isso focado em comprar renda variável em dólar. Por quê? Porque esses meus imóveis eles estão em reais. Isso já é uma reflexão que todos vocês, como médicos, devem ter. Se você ganhava 40 mil reais em janeiro de 2020, você ganhava 10 mil dólares. Agora, vamos dizer que o dólar está 6, esses mesmos 40 mil reais, eles são 6.600 dólares. Ou seja, você está ganhando 35% a menos em dólar. Como é que você compensa isso? Porque eu sei que você gosta de ir para Disney, a tua mulher gosta de ir para Nova York. Vocês querem ir numa vinícola na Europa. E essas coisas são em moeda forte. Então eu preciso entender que a minha riqueza total, ela é meus ativos financeiros, mais a minha força de trabalho. E a minha força de trabalho, via de regra, está em real. Então, meus investimentos, eu tenho que inclinar eles um pouco para o dólar. Boa. Outra pergunta. Day trade. Pro médico que é um cara bem sucedido, um cara esperto, um cara que sempre se deu bem em tudo que entra, e aí ele vê que day trade é uma boa oportunidade. O que você acha? Cara, tu falou uma coisa aqui importante, nem sobre day trade, tá? Sobre mercado financeiro. Mercado financeiro não é sobre você acertar mais do que você ganha. Tipo, você pode ter uma taxa de sobrevivência de apenas 40% dos teus pacientes de cirurgia? Não dá, né? De jeito nenhum. Se tu é um piloto de avião, tu pode pousar apenas 30% dos voos que tu pousa? Tem como. Ou seja, existem profissões de alta precisão e existem profissões como a do investidor, onde eu não preciso estar certo na maioria das vezes. Eu posso acertar menos, mas quando eu ganho tão grande que compensa as minhas perdas. Um vendedor, ele naturalmente tem essa característica. Eu, quando eu faço um lançamento digital, eu só transformo 2% de todos os meus contatos em alunos. Ou seja, eu fracassei com 98%. Só que os médicos e as pessoas bem-sucedidas no mundo real, elas vão no mercado financeiro com essa identidade de que eu tô sempre certo. Aí quando o mercado começa a mostrar que você não precisa estar sempre certo, ele fala assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E aí ele fica muito frustrado. Aí ele volta para arrebentação. Aí ele prefere desistir. Em relação ao day trade, eu gosto de explicar assim, ó, a gente ganha dinheiro em ondas no mercado financeiro. Uma onda, ela tem amplitude e frequência. Certo. Day trade é pouca amplitude e alta frequência. Só que existe um negócio no mercado financeiro que é o RLP, que a corretora ela só pode oferecer a corretagem gratuita porque ela vende esse fluxo de ordens para investidores institucionais. Então, como é que você, como investidor, pessoa física, médico, você vai ter vantagem se as pessoas sabem a ordem que tu está botando antes de você botar ela? Porque a corretora ela tem a capacidade de atrasar a ordem meio segundo. E aí tem um robô ligado num computador muito rápido que ele bota essa ordem em 0,25 segundos. Por isso que toda vez que você põe um preço lá a R$10,01, vem alguém e bota uma ordem a R$10,02. E aí você tem que aumentar para 10,03. E isso acabou com a tua vantagem. Mas esse não é o problema com o day trade. O problema com o day trade é que essa amplitude ela é baixa e esses custos são só um dos custos. Porque tem um custo assim, ó, que é o bid ask. Esse custo aí pouca gente fala na internet, mas é um custo que também não dá para medir diretamente, que é o seguinte: se eu tenho algo sendo vendido por R$10 e tem alguém querendo comprar isso por R$9,95, esses 5 centavos é o bid ask. Então toda vez que eu troco de posição, esses 5 centavos eles estão impactando o meu custo. Só que como eu não consigo medir isso, imagina você pegar esses 5 centavos e botar em 10, 15, 20 anos. Isso elimina a tua vantagem matemática no day trade. Eu tô aqui sendo mais técnico na hora de responder isso, tá? Sim, sim. Só que tem outra questão que é muito normal. Vocês nunca vão admitir que vocês fizeram isso como médico, né? Mas assim, muitas vezes eu vou lá comprar. Aí eu erro e vendo. Eu não sei se acontece, tu vai pegar uma pinça e pega um bisturi. Aí, eu vou pegar aqui pegar aqui o... Tu é urologista? Eu vou pegar aqui o pênis do cara, eu vou pegar com a pinça. Não, daí pego... Ninguém vai admitir que vai fazer isso. Mas já... Caralho, eu quase ia cortar o negócio do cara. Mas acontece isso, irmão. Só que quando tu tá na frenética ali, porra, compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Direto. Esse risco de execução da ordem, ele fica mais caro. Porque, invariavelmente, você vai fazer isso. Vai ter hora que você vai perder o seu sinal de entrada e você não vai executar o método do jeito que você manda. Então, assim, é muito, muito triste ver as pessoas ainda caindo nessa história.
tá? Mas na B3, cara, eu, tipo, agora eu tenho que fazer a minha meia-culpa aqui. Eu sempre critiquei muito day trade, do mesmo jeito que eu fiz agora. Só que eu comecei a ver que no mercado cripto, como você não tem o fechamento e abertura, não tem aqueles gaps que acontecem. Pra quem não sabe o que é gap, um ativo, ele pode fechar R$10 num dia, aí no dia seguinte ele já abre a R$10,50. Esses 50 centavos é o que elimina, basicamente, a vantagem do day trade na B3. Mas lá nas criptos, como o mercado é 24 horas contínuo... Não fecha, né? Não fecha, não existe esse custo, né? Mas então, em resumo, pro médico... Não, sai fora. Sai fora, furada, day trade. Sai fora. Acho que puxando o gancho do que a gente estava conversando antes ali, tio, alimentação, saúde, o quanto que você acha que, assim, todo mundo já teve aquela fase, tô mais gordinho, não tô me cuidando, o quanto você acha que o bem-estar físico, mental, acho que até o espiritual, que a gente comentou de Deus aqui, ele influencia nessa tua tomada de decisão, nessa tua avaliação do risco, na hora de você fazer um trade, fazer alguma coisa? Boa pergunta. Dentro da minha metodologia não influencia muito, tá? Por quê? Porque a minha metodologia, ela sugere que você não tome nenhuma decisão com uma posição aberta. E, tipo assim, então eu não vou deixar para pesquisar no Google o que eu tenho que fazer na cirurgia enquanto eu tô com a cabeça do paciente aberta, com o corpo dele aberto. Eu não sei se é assim, né? Sim. Mas provavelmente você toma todas as decisões e sabe todos os passos que você vai fazer antes de entrar na cirurgia. E é a mesma coisa que é o mercado. E aí, o que uma má alimentação, falta de descanso pode gerar? Pode gerar que a frustração que vai ser gerada por essa operação, ela jogue o teu humor muito para cima, muito para baixo. E aí a tua aderência ao teu método vai ser menor. Eu vejo assim, dentro do meu método, como é que isso impacta, né? Então, você ficar irritadiço, você não ter facilidade de manter a disciplina. Porque eu posso até manter a disciplina, só que se aquilo vem a um custo muito alto para mim, não fica ecológico a minha vida. Imagina que se toda vez que eu tenho que tomar um copo d'água, é como se eu estivesse bebendo aqui ácido sulfúrico, tá ligado? Vai sofrer, né? Por melhor que seja me hidratar, aquilo ali vai perder um pouco o sentido, sacou? Eu tenho um amigo que ele só bebe Coca-Cola, né? Meio que eu pensei na água por causa disso. Pô, o cara pra tomar um copo d'água, cara, parece que é um sufoco, né? Só que o teu cérebro, ele fica mais lento. Eu pelo menos sinto isso, né? A tua criatividade, ela não vai tão além. Eu, em 2013, tive a oportunidade de conhecer a meditação transcendental. E eu acredito muito, a gente estava até falando isso antes de vir para cá, que a maioria das doenças são psicossomáticas. Eu não sei se isso aí é a opinião de leigo, que adora dar opinião, mas eu acredito que o teu emocional ele vai determinar muito dos problemas físicos que você vai ter. Com certeza. Então, quando eu aprendi a meditar, eu comecei a entender o que é ver o mundo em câmera lenta quando você está meditando. Tipo, tu não deixa as coisas entrarem na tua mente. Você começa a entender o fluxo das coisas. E aí, quando você não tá meditando, tu fica, cara, porra, barulhinho, te enche o reativo, saco, né? Fica reativo. E no mercado financeiro, você ser reativo, cara, é muito perigoso, muito perigoso. Você tem que estar zen com tudo, você tem que estar neutro. Você tem que estar neutro quando você ganha, você tem que estar neutro quando você perde. Tudo faz parte. Eu não sei se vocês têm esse sentimento dentro da medicina, mas é o seguinte, salvar um paciente ou perder um paciente deveria ser tudo consequência da própria profissão. No começo da profissão, com 26, 27 anos, pô, perde um paciente, tu não consegue trabalhar uma semana. Mas depois que tu tem 20 anos, tu sabe que se tu deixar de ficar uma semana sem ir pro hospital, o paciente do dia seguinte, que não tem nada a ver, ele vai estar sofrendo também, porque ele vai estar com um atendimento que deveria ter teu. Então não é sobre você, essa história de ser neutro, não é ser egoísta. É só entender que o teu papel, ele é aparecer e fazer o trabalho. E quando tu enche o saco de perder dinheiro de bobeira no mercado financeiro, tu começa a ter essa atitude. Cara, eu não quero mais inventar moda. Eu não quero mais sair do meu método. Por quê? Porque eu não tenho mais paciência de errar e saber que foi por causa de falta de disciplina. E o método é justamente para isso, então. Minimizar o risco. Exato. O desconforto, né? Eu não consigo... Cara, eu tenho que arranjar um esporte pra isso, para as pessoas se conectarem mais, tá? Mas assim, no beisebol, o cara tem que mandar 180 arremessos por jogo. Por isso que tem um técnico falando, olha,
manda chapada, essa tu manda com curva, essa tu manda lenta, essa tu manda rápido. Por quê? Porque o teu cérebro, ele tem uma sobrecarga de ficar preocupado com a execução técnica do movimento e a variação das jogadas na tua cabeça. Quando você bota essas duas tarefas no teu sistema, é que nem um computador. Tem uma hora que a nossa memória, ela tem uma capacidade limitada, ela vai colapsar, que nem um computador trava. Então, é bom você ter 2 personagens para cada um dos papéis. Um focado na execução do movimento e outro na variação da estratégia. Por isso que o tênis é tão magnífico, né? Porque o cara no quinto set, lá o Nadal e o Federer, quando os caras estão no quinto set jogando há 3, 4 horas, eles têm que continuar variando saque e preocupado com a execução do movimento. Só que eles não podem pedir ajuda para ninguém. Hoje em dia até pode fazer uns movimentos lá entre técnico e jogador. Só que no mercado financeiro é a mesma coisa. Se toda hora que você vai fazer uma operação, você tem que se preocupar com a estratégia e com a execução da operação, isso é um jogo, gente, infinito. Não vai acabar até eu morrer. Então eu preciso facilitar esse processo de decisão e escolha das estratégias que eu vou fazer. E isso eu tenho que fazer sentadinho, com o mercado fechado. Antes de entrar. Antes de entrar. Entendeu? E essa questão do método é interessante, né? Porque eu também sofria muito com isso, com a volatilidade e tal, nos investimentos, principalmente na bolsa. E quando eu defini lá o meu método, que hoje eu estipulo lá o asset allocation, né? O percentual em cada classe de ativo que eu quero ter. Então, por exemplo, se eu quero ter 20% em bolsa brasileira, se a bolsa cai muito, ela me obriga para o rebalanceamento de carteira eu comprar mais de bolsa no momento que ela caiu, ou seja, estou comprando mais barato, né? Ao ponto que se ela sobe muito e aí passa a ter 30% e eu quero só ter 20%, eu vendo quando ela está mais cara. Então, quer dizer, eu não preciso tomar aquela decisão baseado na minha emoção ali. Eu uso o meu método através da alocação dos ativos para determinar. Então, acho que é muito isso também. E tu né? acaba fazendo o que é o segredo do mercado, comprando na baixa e vendendo na alta. Pois é, exatamente. Né? Simplesmente por uma regra de alocação de porcentagem. E segundo um autor chamado David Swensen, gente, isso aí gera 70% a 80% dos teus retornos de longo prazo. Por isso que se você fizer isso com baixo custo e com uma alta liquidez, usando os ETFs, é perfeito. Excelente. Então, uma boa dica aí para médico, principalmente. Não, né? Essa é a dica. É a dica. É a dica, né? Só que assim, agora eu vou defender o meu peixe aqui, né? Uhum. Tu chega lá na academia, tu começou a fazer supino com 10 quilos de cada lado. Tu vai querer ficar no 10 quilos de cada lado? Não, vai progredindo. Daqui a pouco tu vai progredir. E tu vai ver que fazer com 10 de cada lado é muito fácil. Então é isso que o grande objetivo do meu canal é botar essa pulga na orelha das pessoas. Cara, será que eu vou precisar ficar fazendo a mesma coisa? Se eu posso fazer algo que vai me dar um pouquinho mais de trabalho no começo, depois eu vou masterizar isso, vai ficar muito fácil, eu vou ter retornos muito maiores. Porque a metodologia que eu prego para os meus alunos é o seguinte, cara, vamos dedicar a aprender isso aqui, porque depois você só vai precisar dedicar 10 minutos por ano. Legal. É até um pouco... gera um pouco de ceticismo quando eu falo que em 10 minutos você vai resolver a tua questão de investimentos por ano. Mas essa que é a real. E eu acho que tem muito isso no mercado, né? Menos é mais, né? Não precisa ficar inventando operação mirabolante e inventar roda. Técnicas e moda, enfim. Porra, quando eu lancei a minha sala de sinais, cara, foi foda, porque a galera falou assim, você não falou pra fazer nada hoje. Eu falei assim, cara, é só pra continuar na tendência. E as pessoas, você não falou nada pra fazer hoje. Eu falei assim, é isso aí. Continua fazendo o que tu tava fazendo, que é o que tem que fazer hoje. As pessoas, elas confundem a ação, atividade com resultado. Eu não sei se tem médico que isso acontece no mundo médico, mas tem gente que acha que só ir pro trabalho é trabalhar. E aí o cara fica o dia inteiro no Globo.com, fica vendo o booking, as viagens que ele vai fazer. Ao invés de ficar produzindo, ele acha que só porque ele tá no trabalho, ele tá trabalhando. Aí tu vai ver o cara, ele podia ter ficado 2 horas no trabalho, ter curtido 6 horas no dia dele. Verdade. Eu não sei se o home office ele trouxe um pouco dessa consciência para as pessoas, mas assim, é muito tempo desperdiçado com besteira. Total. As pessoas, elas não têm noção do que é ser produtivo. É verdade. Pra ser sincero. É o ócio improdutivo, né? Total. Ricardo, acho que pelo horário aí, você tem alguma última pergunta aí para fazer pro tio Uli? Ou a gente passa aí já pro... Já vamos finalizar. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para deixar então considerações finais. Dica de investimento, sugestão inclusive já deu, né? Já tá perfeito. Sugestão de método também.
Agora, queria te pedir uma sugestão de livro. Um livro de mercado financeiro e um livro sem ser de mercado, para a vida, assim. Tá. Um livro sobre mercado financeiro, eu vou falar sobre o Trend Following, tá? Que é uma técnica muito pouco divulgada e difundida aqui no Brasil, mas só que ela é muito libertadora, porque ela é muito fácil, muito simples. Você simplesmente compra o que está subindo e vende o que está caindo. Você pode ganhar na alta, você pode ganhar na queda. Trazer isso para a carteira de investimentos como a tua, diminui risco e aumenta retorno, tá? Em relação a livro para a vida, eu vou falar aqui, esse livro pouca gente conhece, tá? É a biografia do pai do John Kennedy. Não sei se vocês sabem, mas o pai do John Kennedy, ele foi o primeiro presidente da SEC, que é tipo a CVM dos Estados Unidos. Só que antes, ele era o maior chefão de Hollywood. Ele era muito brabo em Hollywood, fazia os maiores filmes e tal. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi ser o principal diplomata dos Estados Unidos na Inglaterra. Depois, ele fez um filho presidente, e não era para ser o John Kennedy, era para ser o outro filho dele que morreu na guerra. E, no final das contas, o cara morreu bilionário. Durante a própria lei seca dos Estados Unidos, ele era um dos que tinha controle sobre a venda de álcool nos Estados Unidos. Era um cara muito influente, muito inteligente, muito à frente do tempo. Várias tragédias pessoais também, teve perda de filho, né? Então é uma vida muito rica. E você acaba conhecendo um pouco da história americana, que eu acho que é um plus aí nesse livro, né? Então eu diria esses 2 livros, né? Mas, cara, teria, assim, milhões de livros mesmo, porque é uma parada que eu gosto muito de ler. Muito de ler. É libertador, né? Dá quase pra fazer um clube do livro, né? A gente vai botar esses 2 livros que o tio Willi recomendou lá no nosso canal. Se você não segue a gente no Instagram, é o @round.cast, tá? E se inscreva também no canal do YouTube aqui. Isso é importante. Curte o vídeo, manda no grupo de WhatsApp de família, pras tias aí, no grupo de faculdade, de turma. Manda pra todo mundo aí, pra que a nossa mensagem possa chegar em mais gente, né? É o que a gente comentou no início, né? O conhecimento tem que ser pulverizado. É isso aí. Cara, mas eu vou, assim, cara, dá pra falar só de livro aqui. Eu vou falar de um outro livro que eu tô olhando agora. Boa. É mais pra pais, né? Legal, Vocês têm filhos? Vocês têm filhos? Ainda não. Tá. É do Luciano Subirá. É um pastor que ele fala como flechas, é o nome do livro, né? Legal. E ele apresentou uma coisa importantíssima. E eu acho que tem a ver um pouco com a nossa atividade, né? A gente é muito intenso no que a gente faz. Ele fala que o filho, ele tem macro e micro objetivos. Então, porra, ser formado numa boa faculdade, falar inglês, tudo isso é micro-objetivo. E aqui eu vou botar um pouco do meu mapa aqui nessa minha orientação, né? Ele fala que macro-objetivo é você encaminhar espiritualmente o teu filho. Porque isso é vida eterna. Então esse é o teu principal papel no mundo, né? E aí ele desenvolve esse assunto, e aí ele vai falando um pouco sobre o que ele fez com o filho dele. O filho dele, quando tinha 12 anos, já fazia dinheiro. Só que ele falou pro filho dele, sai desse trabalho, tu vai trabalhar pra esse cara aqui, e tu vai dar 10% pra igreja, e tu vai dar 10% pra essa casa. Aí quando eu li aquilo, eu fiquei impressionado. Caralho, o cara tava cobrando já dinheiro, um percentual do dinheiro do filho, com 12 anos. E aí ele explica depois por causa disso. Porque a nossa sociedade, na nossa idade, a gente foi acostumado a receber tudo dos nossos pais. Então os pais meio que criam, na próxima geração que vem, algo assim, eu tenho que dar tudo pro meu filho, e ele não precisa me dar nada. Então essa história de você pegar 10% do salário do teu filho para pagar as contas de casa é para dar a noção desde criança para ele de que ele tem que devolver para aquele lá, ele tem que devolver pro meio, tem que devolver pro grupo, tem que devolver para a sociedade. Não é só ele pegar da mesa e levar para onde ele quiser. Porque eu vejo muita gente hoje, eu vou ter 1 filho, 2 filhos, porque eu não vou poder pagar a faculdade, não vou poder deixar a herança, não vou poder dar casa própria, não vou poder dar carro, não vou poder pagar a viagem. Foda-se isso tudo. Se teu filho tiver com o coração dele em Deus, e ele entender que esse lar é para ele se enriquecer, mas também ele devolver, ele vai entender muito mais sobre a vida. E não vai ficar com essa palhaçada que hoje em dia a gente tem de tipo, cadê minha herança? Eu quero adiantar da minha herança. Eu sigo a doutora Mariane lá, não sei se vocês conhecem. Cara, eu morro de rir. Mas é muito triste o pensamento das pessoas. Meu pai tá gastando muito dinheiro dele, agora que ele tá aposentado. Não tem como eu intervir nisso pra ele não gastar toda a minha herança. Olha a cabeça das pessoas. O dinheiro é dele, né, cara? E eu acho que a maior herança que você pode deixar para um filho é preparar ele para quando ele for adulto e for pra selva, se dar bem na selva, né? É isso. Tipo assim, o mundo ele não tá nem aí
para o que você acha que você merece, né? Então, você saber lidar nesse meio... E, pô, às vezes tem um monte de criança aí recebendo tudo de mão beijada porque acha que merece e tal. E vai chegar na hora dela fazer o dela, ela não tá preparada, né? Ela vira um adulto frágil, né? Então, pô... As crianças atuais não sabem lidar com frustração. E tá cada vez mais isso, né? Eu acho disso que o Tio falou, então a gente já sabe pra onde vai 10% da carteira da Olivia quando ela tiver um pouquinho maior. Ó, antes de desligar aqui, eu vou sugerir um outro livro também muito bom, cara. Boa, chama-se Chatter, tá? Tu presta atenção no teu diálogo interno? Tu presta atenção no teu diálogo interno? Boa pergunta. Nunca parei pra... Não. Tu tava falando a vida inteira com o teu diálogo interno, tu nem percebe qual que é o tom que ele fala contigo. Ele fala mais de uma maneira imperativa, sugestiva. E qual que é o papel do diálogo interno na evolução do ser humano? Porque esse livro começa por aí. Cara, se a parada existe, é porque a evolução mostrou que é importante a gente ter isso. E pra que a gente tem o diálogo interno? O que ele sugere? Aonde que ele tá te levando? O que ele tá fazendo com você? São reflexões aí, para se um dia eu for convidado para um outro episódio. Pô, com certeza. É bom que ele já deixou público aqui, hein, galera? A gente já pode cobrar ele de novo pra voltar, hein? Pessoal, pô, Tio Uli, muito obrigado, cara. Pô, foi uma honra te receber aqui. Uma aula de vida, né? A gente acabou nem falando tanto só sobre investimento. Pauta, né? E quando isso acontece, é melhor ainda, né? Sim, sim. Porque foi muito produtivo essa última hora, passou voando. E vamos cobrar aí o segundo encontro, com certeza, hein, Ricardo? Com certeza. Ó, me dá essa lista aqui, cara, que eu vou responder lá rapidinho. Eu sou viciado em responder pergunta. Vai lá. Ó, vou ler rápido, hein? O significado de saúde nos diversos campos. Financeira é ter abundância. Equilíbrio e bem-estar. Cara, equilíbrio é uma coisa que eu não concordo muito que as pessoas têm que ter, não. Bem-estar é você estar bem com você, né? Equilibrando as contas, saúde financeira. Cara, eu sempre sugiro você ter mais do que ter menos. Longevidade e investimentos. Não coloque a sobrevivência através de alavancagem em risco. Perfeito. Como o bem-estar físico e mental pode beneficiar a tomada de decisão, você pensar mais claramente, tá? Setembro Amarelo e saúde mental. O que é o Setembro Amarelo mesmo? É o prevenção ao suicídio. Mês da prevenção ao suicídio. Ah, esse assunto é pesado. Se eu tivesse um poder para pedir pro gênio, era acabar com depressão no mundo. Burnout, é possível evitá-lo? Sim. Como realizar a higiene mental? A partir de... Foda-se! Boa! Tu tem que ser capaz de falar foda-se às vezes. Excelente dica final, hein? E Tio Uli, como é que o pessoal faz pra te achar lá nas redes sociais, no teu curso, na sala de sinais? Cara, me chama lá no @tiouli, TIOHULI, dentro do Instagram. Esse é o meu canal onde eu tô ali com mais energia. Se você quer aprender com o professor Tio Uli, vai lá no YouTube, porque lá eu foco mais nessa comunicação de tipo, eu tenho algo para te ensinar, você vai aprender e você vai ganhar mais dinheiro com isso. Boa. E quem quiser fazer o teu curso, entender um pouco mais... entra na fila, porque não tá liberado não. Não tá liberado. Eu vou fazer jogo duro, tá? Boa. Vocês vão achar que eu sou vendedor de curso, não sou não. Isso aí. Fechou, então. Show de bola. Tio Uli, obrigadão. Tamo junto, irmãozão. Obrigado aí, tá? Cara, prazerzão. Pessoal, e obrigado você que assistiu até agora. Se você não tá inscrito ainda no canal, não é possível. A essa altura do campeonato. Clica aqui, bate no sininho, curte, compartilha, aperta tudo que tiver pra apertar aí, que é de graça, não custa nada, tá? Isso eu acho que é até ruim que o Tio Uli falou. Daqui a pouco vamos começar a cobrar pra você se inscrever, pra ver se aumenta aqui as inscrições do canal, né? Mas é isso aí, galera. Por enquanto tá de graça, então aproveita aí. Obrigado, tamo junto e até um próximo aí. Amém. Valeu, galera.